Eu preciso confessar uma coisa. Por mais que eu esteja na aviação há anos, como piloto, controladora de tráfego aéreo e perita em inglês aeronáutico, eu ainda acho fascinante poder entrar em um objeto metálico pesando toneladas, em poucos minutos ou horas, estar em uma outra cidade, um outro país, até um outro continente. E toda a estrutura que existe por trás disso e o tanto de gente envolvida para fazer a aviação acontecer. Você já parou para pensar nisso? Só nos Estados Unidos, acabei de ver aqui, são mais de 10 milhões de empregos gerados pela aviação. Desde o design de uma aeronave ou de um aeroporto, até o dia em que aquele pássaro de metal se aposenta, há milhares de profissionais pelo caminho. Eu quero te mostrar então, de forma até resumida, as profissões da aviação em inglês. Abre um pouquinho a sua cabeça para você entender que não é só piloto, só comissário que faz a aviação girar. Tem muito mais por aí. Vamos começar então com a função do piloto. Só que olha só, pilot é uma job function. O que é isso? É a função ou conjunto de tarefas ou atividades desempenhado por aquela pessoa dentro de determinada empresa. E job title é o nome da posição ocupada por essa mesma pessoa dentro de uma organização. Então, um pilot, um piloto, ele pode ser um captain, um first officer ou um co-pilot. Em aeronaves antigas, existia ainda a figura do flight engineer. Mesmo dentro da categoria de pilotos, eu posso dividi-los entre airline pilot, private pilot, commercial pilot ou então flight instructor. Falando agora da cabin crew. Então, quem está lá na frente, quem está controlando, voando a aeronave, a gente chama de flight crew. E quem voa na cabine com os passageiros, cabin crew. Cabin crew nada mais é do que o conjunto de comissários de voo, comissários de bordo, em inglês chamados de flight attendants. Existe um termo antigo chamado steward para homem, stewardess para mulher, mas esse termo está em desuso. Continuando então, a gente tem outros profissionais que trabalham diretamente nessa operação aí dos voos. Algumas empresas, por exemplo, contratam o que a gente chama de despachante operacional de voo ou DOV, em inglês chamado de Flight Dispatcher. É comum também ver a figura de um profissional que vai até a aeronave passar algumas informações técnicas operacionais para o comandante, que algumas empresas chamam de Red Cap Agent, Orange Cap Agent ou Blue Cap. Com relação às operações de manutenção, Aline, eu tenho Technician e eu tenho Mechanic. Lógico, dividido em N áreas. Com relação ao pessoal de solo do aeroporto, Baggage Handlers, Cargo Service e Ground Staff. Não mais importante, e nem menos logicamente, a gente tem o controle de tráfego aéreo, Air Traffic Control, e aí setorizado lá dentro entre os estagiários, os trainees ou interns, os chefes de equipe, supervisors, ou então team leader, e eu tenho os operadores, que são os controladores de tráfego aéreo de fato, Air Traffic Controllers. Lógico, tem muito mais coisa para fazer a aviação girar. Eu resumi aqui um conjunto super importante para fazer a aeronave do chão até ao voo. Always a pleasure to have you here. See you!